Muito bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre um mandamento deixado por Jesus, que muita gente acha que talvez seja impossível de cumprir, mas é o principal, o maior de todos os mandamentos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 34, diz assim, olha, assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. Um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? E asseverou-lhe Jesus: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Jesus, depois ele fala na sequência que o segundo, tão importante quanto esse, é você amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu queria me concentrar nesse mandamento, de amar a Deus de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. E às vezes a pessoa fala, pô, mas isso é muito difícil, é impossível. Como é que você vai amar a Deus mais do que a sua própria vida, ou mais do que a sua família? Né? Quem tem filho sabe como é difícil, né? Amar a Deus mais do que o filho. Jesus está pedindo algo impossível para nós? Não. O que Jesus fala aqui é que Deus tem que estar à frente de tudo na nossa vida. E que nós precisamos realmente focar a nossa vida em Deus. E tudo mais Ele cuida para nós. Né? E aí eu vou me remeter agora à história de Jó. E vou pedir licença aqui ao bispo Hernandes Dias Lopes, porque eu vi ele falando sobre Jó e fiquei impactado com a pregação. Então eu quero dividir isso com o meu público também, com vocês que estão nos assistindo. O livro de Jó tem algumas coisas fantásticas, porque essa questão da gente não ter condição de amar a Deus acima de tudo, ou não colocar Deus diante de tudo, são teses formuladas por Satanás. Né? E então, eu queria dividir isso com vocês, porque nas palavras do bispo Hernandes Dias Lopes, ele fala: Satanás é um ser limitado por Deus. É um ser que só vai até onde Deus permite que ele vá. Né? Então, isso que eu queria dividir com vocês aqui. O livro de Jó começa falando do caráter de Jó. Começa falando de um homem que era um homem ligado a Deus, apegado a Deus, com caráter reto, mas que passou por muitos problemas. Então, olha só o que diz o livro de Jó, no capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava participar daquilo que era mal. Jó era pai de 7 filhos e de 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos ao seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e se assim blasfemaram contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Então aqui a primeira parte está falando do caráter desse homem. Era um homem bom, piedoso, que andava com Deus e que evitava o caminho do mal. A Bíblia fala que ele era um homem justo e honesto. E fala também que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E os filhos eram unidos. Era uma família unida. E eles, de vez em quando, se reuniam para festejar. Eles gostavam de festa, gostavam de oferecer banquete uns para os outros. E diz que dos filhos de Jó, quando eles ofereciam banquete, eles convidavam as filhas e vinham. Eram muito unidos.
E Jó, um homem reto, um homem justo, honesto, e todas as vezes que os filhos se reuniam, ele oferecia sacrifício, ele se santificava e oferecia holocaustos a Deus, porque possivelmente pode ser que algum de seus filhos pudesse ter pecado. Então, para você ver, ele era tão temente a Deus que no íntimo de cada filho, como eu não conheço, pode ser que eles tenham pecado. Então ele ia oferecer holocausto a Deus, pedia perdão pelos possíveis pecados dos filhos. Este era Jó. E a Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente da sua época. Ele era um homem poderoso, poderoso em bens materiais, influente. Ele era o cara. Aí nós vamos então para a segunda parte da história de Jó. Certo dia, os anjos do Senhor, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então, Deus questionou Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então o Senhor: observaste o meu servo Jó? Veja que Deus, ele conhecia o coração de Jó. Jó era um homem justo, e Deus provoca então Satanás com relação a Jó. Você tem visto o meu servo Jó? E Satanás fala: não, isso eu não conheço. Provavelmente deve ter falado, mas em toda a terra, Deus falando: não há ninguém como ele. Ser humano íntegro, justo. Aí é Deus falando de Jó. Ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou o Senhor: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza o amaldiçoará e blasfemará diante de ti. Então Deus declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estenda as tuas mãos contra a pessoa dele. E Satanás então deixou a presença de Deus. Então aqui a gente viu o seguinte: uma reunião no céu, provavelmente nas regiões celestes, onde Satanás também se apresenta junto com os anjos, e Deus provoca uma conversa com Satanás. E nesta conversa ele chama a atenção de Satanás por Jó. Jó não era um homem que estava entre os conhecidos de Satanás, porque Satanás ele quer aqueles que são fracos, aqueles que cometem o pecado e que estão jogando o time dele. E Jó era um cara que Satanás se mantinha longe dele. Mas Satanás aqui coloca uma questão para Deus. Ele coloca como se Deus precisasse fazer uma troca conosco. Ou seja, ele me abençoa, em troca disso eu o adoro. E Deus não tem essa relação conosco. Deus ele nos ama gratuitamente. A nossa salvação vem pela graça. Por quê? Porque Deus ele nos ama gratuitamente. Com Deus não tem essa questão de tomar lá da cá, essa troca. Né? Mas Satanás tenta colocar uma tese de que Jó ele só era temente a Deus, ele só era tudo que era, porque Deus tinha abençoado ele com muitos bens, com muitas riquezas e com a família. E aí então Deus, conhecendo o coração de Jó, autoriza Satanás a mexer naqueles bens que ele tem. Aí mais uma vez eu digo, nas palavras do Bispo Hernandes, Satanás ele é um ser limitado por Deus. Ele só vai até onde Deus permite, ele só toca na tua vida até onde Deus permite. Então nós não tememos temer, a gente valoriza demais Satanás, supervaloriza Satanás. Mas uma coisa a gente precisa ter em mente: ele só toca na nossa vida até onde Deus permite. E Deus conhece o nosso coração, ele sabe até onde nós podemos suportar. Mas Satanás então vai, e na sequência aqui, e fere. No mesmo dia, ele arrebenta com a vida de Jó. Do capítulo 15, do versículo 15, capítulo 1, do versículo 15 em diante, a gente vai ver a maior derrocada da história de um homem. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio de espada, e só eu consegui escapar para contar o que aconteceu. Na verdade, isso é um mensageiro que chega para Jó. No versículo 14 ele fala: o mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia:
Eis que os teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. 16. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu e incinerou as ovelhas, os servos e os consumiu. E só eu sobrevivi e vim informar o que ocorreu. E enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos a fio de espada. E só eu escapei para te trazer essa notícia. Então veja só que no mesmo dia, Satanás vai e tira tudo que Jó tem de benefício, de bens materiais. Primeiro usou os sabeus, depois usou o elemento que é o fogo, e destruiu tudo. O Jó agora está falido. O Jó está aqui, o homem mais rico do Oriente, agora não tem bem nenhum. Ele está pobre. Mas como se não bastasse, nesse mesmo dia, Satanás continua agindo, porque Deus falou para ele: você só não toca na pessoa dele. Aí no versículo 18, enquanto este acabava de dar sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito. De repente, veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para contar o ocorrido. Então agora Jó está pobre, falido e perdeu os 10 filhos. Pense no sofrimento do homem. Isso não aconteceu no período de um ano, aconteceu no mesmo dia. No mesmo dia, Jó foi atacado violentamente por Satanás e perdeu então todos os bens e perdeu sua família. Jó sai do homem mais rico, de um homem próspero, de um pai de família, a um homem pobre, solitário, e agora poderia até entrar em desespero. Satanás, ele apresenta para Deus então um homem que agora já não estava mais abençoado tanto assim por Deus. E a resposta de Jó para essa questão, para essa tese de Satanás, a gente vai ver nos versículos 20 e 21. Olha só. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e raspou a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração: não deixei o ventre da minha mãe, nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. Deus deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, então, quando ele tem tudo isso e que a gente pensa que ele pode se revoltar contra Deus, ele se humilhou, colocou a cabeça no chão e adorou o Senhor. E a resposta de Jó para Satanás foi essa: nu eu vim e nu eu vou voltar. Deus me deu e Deus tirou. E Jó, olha só, ele disse: louvado seja o nome do Senhor. Depois de tudo isso, ele ainda teve forças para louvar a Deus. Acontece que depois tem uma nova reunião. O capítulo 2 do livro de Jó mostra uma nova reunião nas regiões celestiais. Em outro dia, os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante o Senhor. E Satanás, o acusador, também estava entre eles, da mesma maneira, e para ser ouvido pelo Senhor. Então, o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou então o Senhor: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, um ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus, que se desvia do mal. Deus, ele chama Satanás e fala para ele a mesma coisa que ele tinha dito quando Jó tinha tudo aquilo que tinha, as riquezas, a família, tudo. Antes, o que Deus tinha dito, Deus continuou dizendo para Satanás. Ou seja, não mudou nada. O meu servo continua me adorando, ele continua sendo um homem justo, ele continua sendo um homem reto
Ele continua se desviando do mal. E ele continua sendo temente a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E diante disso daí, Satanás declarou: é porque não tocaste na pele dele, pele por pele. Tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar sua vida. Então aqui, Satanás, ele vai para a terceira tese. A primeira é que nós colocamos os bens materiais diante de Deus. Depois que a gente coloca a família diante de Deus. E agora, ninguém consegue amar a Deus mais do que a si próprio. Então olha só que isso, hoje, no nosso mundo, é o que tem assolado a nossa humanidade, porque as pessoas têm colocado os bens materiais diante de Deus, as pessoas têm colocado a própria família diante de Deus, e as pessoas têm colocado o amor próprio, o amor em si mesmo, diante também do amor a Deus. Jó, ele é um grande exemplo de mostrar que é possível a gente colocar Deus como uma prioridade na nossa vida. Porque depois de perder tudo, ele ainda consegue adorar a Deus. E agora então Satanás fala para Deus também: o Senhor deu a saúde para ele, toca na saúde dele. Nós estamos falando do homem que era o homem mais rico do mundo, que tinha falido. Nós estamos falando do homem que tinha 10 filhos e que agora não tinha mais nenhum, tinha perdido a família toda. E que agora Satanás então, uma resposta a Deus, fala: toca na saúde dele. O Senhor vai ver que ele ama mais a si mesmo do que ao Senhor. E Jó mais uma vez derruba a terra de Satanás. Porque Deus então mais uma vez também permite que Satanás vá, toca na saúde dele. Você só não toca na vida dele. Então agora Deus dá mais um limite para Satanás. Deus dá um pouco mais. A Martinho Lutero falava que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus solta. E depois Deus puxa. E Deus deu um pouquinho mais de corrente para Satanás. Falou: pode tocar na saúde dele. Você só não toca na vida dele. E Satanás então foi. E colocou uma doença na vida de Jó. Saiu Satanás, o acusador, o inimigo, da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, seu servo, com feridas terríveis, que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando as feridas, sentando sobre as cinzas. Jó estava com o corpo todo em ferida, ele pegava um caco de telha e raspava para coçar. Ele então agora, além de pobre, além de sem família, ele estava com aquela doença, com aquelas chagas, envergonhado. Jó estava na sarjeta. Jó estava numa condição na escória humana. E como se não bastasse isso, a esposa de Jó chega para Jó e fala: até quando você vai manter essa lealdade com Deus? Amaldiçoe logo a Deus e morre. Nós já não estamos suportando mais. Você desse jeito. Você já não dá mais sustento de casa, nós não temos nossos filhos, e agora você é doente desse jeito. Amaldiçoe a Deus e morre. Tudo isso, Jó passando, ainda tem que aguentar a esposa colocando isso, ou seja, já perdeu tudo. Perdeu bens, perdeu família e perdeu a dignidade, perdeu a saúde. Jó estava realmente no fundo do poço. Aí entram então 3 amigos de Jó. 3 amigos de Jó, ouvindo falar na desgraça que se abatera sobre ele e sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um de sua região, pois haviam combinado de vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo. Elifaz, Bildade e Zofar. Eles o avistaram à distância. Contudo, mal puderam reconhecê-lo e romperam em lamentação, um profundo choro ali mesmo. Em desespero, cada um deles rasgou seu manto e lançou terra sobre sua própria cabeça. E ficaram sentados no chão, na companhia de Jó, durante 7 dias e 7 noites, seguidos. E nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois ao contemplar seu grande sofrimento, não encontravam forças para dizer nada. Eram amigos de Jó. 3 homens, cada um de uma região, eles combinaram de se juntar em algum lugar e de lá foram visitar Jó. Quando viram Jó de longe, não acreditaram no que estavam vendo. Eles tiveram dificuldade de reconhecer o amigo. E não tiveram forças nem de chegar perto dele. E ali sentaram e choraram. Depois a Bíblia fala que eles chegaram próximo de Jó e ficaram 7 dias e 7 noites seguidos.
sentados com Jó, chorando e olhando sem ter força de falar nada para Jó. Eram amigos de Jó. Você tem amigos assim? Ou você é amigo de alguém a esse ponto? Eram amigos. O problema é que nem sempre o amigo está ali para te ajudar. Às vezes o amigo quer colocar palavras na boca sem sabedoria. Tem amigos que não conseguem, não conhecem a Deus e acaba, na ânsia de ajudar, acaba atrapalhando. Então nós temos que tomar cuidado também com quem que nós vamos nos aconselhar. Porque aqueles homens eram amigos de Jó, eles não eram inimigos de Jó. O problema é que eles começaram a fazer um monte de acusações contra Jó. Por quê? Porque não conhece o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que nós servimos. Eles conhecem um Deus de castigo, e o nosso Deus não é um Deus de castigo. O nosso Deus é um Deus de amor. Mas eles, no íntimo deles, eles achavam que Jó tinha cometido algum erro grave para estar passando por tudo aquilo. Né? E começaram então a acusar Jó. Jó, você deve ter roubado alguma coisa, você deve ter roubado órfão, roubado viúva, você deve ter feito algo muito grave, você deve ter cometido adultério. E começaram então a acusar Jó de todos os crimes possíveis. E Jó, no capítulo 3, ele começa a se lamentar. Ele lamenta o dia que ele nasceu. Ele fala para Deus, fala, por que você não secou o leite da minha mãe para que eu não pudesse amamentar e morresse? E ele começa a lamentar, reclamar. E os amigos proferindo acusações contra ele. Jó, não é possível você estar nessa situação sem ter pecado contra Deus. No capítulo 3, Jó passa o capítulo lamentando. Do capítulo 4 de Jó até o capítulo 37, Jó passa se explicando. Os amigos acusando e ele se explicando. Eles acusando e ele se explicando. Mas Jó em nenhum momento ele proferiu uma palavra contra Deus. Quando a esposa dele chegou para ele e disse o que tinha dito, olha só o que ele fala. No capítulo 2, no entanto, ele lhe afirmou, mulher, tu falas como uma louca. Porventura, nós receberemos de Deus apenas o bem e não desejamos e não também infortuná-lo? Ou seja, não receberemos o mal? Em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Em nenhum momento, Jó pecou contra Deus. O Jó se lamentou, ele reclamou, ele passa se lamentando e passa dando explicações, até que ele começa a fazer perguntas para Deus. Ele começa a fazer os porquês. Senhor, por que o Senhor não me matou no dia que eu nasci? Por que o Senhor não secou o leite da minha mãe? Por que, Senhor? Porque ele vai fazendo perguntas para Deus. E todos os porquês, o que ele recebe de resposta do céu é o silêncio de Deus. Deus não deu uma resposta para Jó. E mesmo assim, Jó não proferiu uma palavra contra o Senhor. Apesar de toda a lamentação, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a reclamação, nenhuma palavra ele falou contra Deus. No capítulo 37, Jó já não está aguentando mais. E os amigos dele tentando falar para ele que ele cometeu algum erro. E aí no capítulo 38, Deus resolve falar com Jó. E às vezes a gente pensa isso, a gente está passando por situações difíceis. E a gente, o que mais queria é uma explicação. A coisa mais dura é quando você está passando por algum problema, mas não encontra explicação para aquilo. E Deus não explicou para Jó o que estava acontecendo. E mesmo assim, Jó permaneceu fiel e leal a Deus. Mesmo contra os amigos, mesmo contra a esposa, mesmo contra tudo. Jó saiu de um homem mais rico, próspero, com a família linda que ele amava, para ser um homem pobre, para ser um homem doente, sem família e agora sem amigos. Satanás tinha tirado essas 5 coisas de Jó. Os bens materiais, tirou a família, tirou a saúde, tirou os amigos e tirou a dignidade de Jó. Mas no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. Mas é interessante que Deus não responde uma pergunta de Jó. Deus começa a fazer perguntas a Jó. E perguntas que Jó jamais seria capaz de responder.
Deus chega para Jó e fala assim: onde estava tu quando eu lançava os alicerces da terra? Onde você estava quando eu pus limites na terra? Onde você estava quando eu criei o sol e a lua? Onde eu separei o dia e noite? Onde você estava quando eu criei as estrelas do céu? Onde você estava quando eu pus o limite do universo? E Deus começou então a fazer perguntas para Jó, e Jó não poderia responder nenhuma delas. E tu, Jó, já deste ordens amanhã ou determinasse a alvorada que chegasse na hora certa? E as portas do inferno já lhe foram mostradas? É interessante que Deus é tão poderoso que nem Satanás tem a chave do inferno, só Deus tem. Mais uma vez, vou naquela do Bispo Hernandes. Satanás é muito limitado. É Deus que tem a chave do inferno, é Ele que pode abrir, é Ele que pode fechar. Deus é o dono da vida. E ele começa então a falar para Jó tudo isso. Qual o caminho por onde se desviam os relâmpagos? Onde está o reservatório do vento? Quem foi que abriu os canais para as grandes chuvas? Como é que pode uma água ficar dura como pedra? Está falando aqui do gelo, né? Das geleiras. Quem foi que abriu os canais para grandes chuvas e um caminho para que as tempestades trovejantes, a fim de despejar o aguaceiro sobre a parte da terra em que não habita nenhum ser humano? Porque muita gente estuda e fala, a água evapora, forma nuvem e cai, e aonde não tem ser humano, aonde não tem a vida humana, como é que é formada a chuva? Quem é o genitor das gotas do orvalho? E Deus começa a fazer perguntas, foram mais de 50 perguntas. Todas elas sem respostas. Mas quando ele começa a fazer essas perguntas, Jó então entende o tamanho do Deus que ele serve. Jó então para de fazer as perguntas e entende que o Deus que ele serve é maior do que tudo. O universo cabe na mão do Senhor, mas o universo não tem medidas. E ele cabe na mão de Deus. Deus é muito grande. Deus é maior do que o teu sofrimento. Deus é maior do que toda a adversidade que você está passando. Então, quando Jesus fala, amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, é justamente você se apegar a Ele de tal forma que você sabe que Ele pode tudo. E no final da história a gente já sabe, no capítulo 42, que é o último capítulo desse livro, Jó então entende, Jó está no fundo do poço. Jó não tem mais o que fazer, no fundo do poço, mas tem uma coisa, quando você está no fundo do poço, só tem um lugar que você pode olhar, para cima. Você olha para o lado, você vê escuridão, você olha para baixo, você vê escuridão, mas quando você olha para cima, você vê a luz. E Jó então, no fundo do poço, olhou, e olha o que ele fala, de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplaram. Quando Jó, no fundo do poço, olha para cima, ele consegue ver o céu aberto e consegue ver o poder de Deus. Com todas aquelas perguntas de Deus. Ele abre os olhos de Jó. E Jó, então, passa a ver tudo aquilo. Jó, repito, o próprio Deus falou dele, hein? Olha o que Deus fala dele. Um ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Esse homem não conhecia Deus. Esse homem tinha ouvido falar de Deus. E agora, então, no capítulo 42, no versículo 5, ele fala, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu consigo te ver, os meus olhos te contemplaram. E aí, o final da história, todo mundo sabe que Deus restituiu tudo a Jó. E é interessante, porque a restituição na vida de Jó aconteceu quando ele estava orando pelos amigos. Depois que Jó intercedeu por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo que possuía. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que antes conheciam foram visitá-lo. Jó tinha um coração tremendo. Todos aqueles que tinham se afastado dele, quando viram a prosperidade de volta na vida dele, Jó foi curado da doença, Jó teve toda a... Olha só, assim o Eterno abençoou no final da vida de Jó, com muito mais do que no início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 jumentos, 1000 juntos de boi e 1000 jumentos. Também lhe nasceram mais 7 filhos e mais 3 filhas. Todos aqueles que tinham se afastado dele agora voltam para ele. Os amigos de Jó, que
tinham culpado ele, tinham chamado de ladrão, que tinham falado que ele tinha pecado, Jó intercedeu por eles. Jó teve tudo resgatado, mas o coração dele permaneceu firme. Essa história nos mostra que é possível você colocar Deus como prioridade na tua vida. E, meu amado, quando você tem a Deus como prioridade na tua vida, tudo que você precisa, Ele vai te conceder. O problema é que às vezes a gente quer muito mais do que a gente precisa. O problema é que a gente acha que tudo que a gente tem é pouco. Mas Deus é aquele que provém, é aquele que nos dá aquilo que é necessário para a nossa vida. Deus é muito grande, meu amado. Deus é muito grande. Nós precisamos ter Ele realmente como o ser da nossa vida. Aquele que a gente mais ama, aquele que a gente adora. Deus é o único ser que é digno de adoração. Nós precisamos adorar, nós precisamos saber glorificar o Senhor, porque Ele, na imensidão dele, Ele escolheu nos amar. E Ele escolheu nos dar de graça a vida eterna. Então que essa palavra possa ficar no seu coração, que essa palavra possa te fazer entender que Deus é o Senhor das nossas vidas. Eu queria orar por você que pode. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque o Senhor é muito grande, mas o teu amor é também do mesmo tamanho, Pai. E, Senhor, o teu amor nos alcançou, o Senhor derramou de graça sobre as nossas vidas. O Senhor nos derramou, ó Deus, o poder do teu Santo Espírito para nos conceder a vida eterna. O Senhor enviou o seu Filho, Senhor, para se sacrificar por nós. O Senhor enviou o seu Filho para dar a vida para o perdão dos nossos pecados. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Nos dê, Senhor, um coração de Jó, um coração disposto a ser leal ao Senhor, um coração temente ao Senhor, um coração, ó Deus, que não se desvie para o mal, um coração que esteja o tempo todo com o Senhor. Pai, nos permite, ó Deus, andar contigo, conhecer o Senhor, assim como o Senhor se apresentou para Jó. Também, Senhor, se mostre e se apresente para nós. Pai, obrigado, Deus, obrigado pela graça e misericórdia que o Senhor tem tido nas nossas vidas. Nós agradecemos, ó Deus. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Senhor, e que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia recaia sobre cada uma dessas pessoas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, obrigado. Que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida. O pessoal que esteve conosco hoje, foram mais de 600 pessoas ao vivo. A dona Sandra, que Deus abençoe, viu, Sandra? A Sara Silva, você viu? Bom dia, pastor João. A Sara congrega com a gente lá. A Sara, o Éder, Deus abençoe vocês, viu, amado? A Mari Coutinho, a Cileia, a Betânia, o Fernandes Meriz, o Nelson Camargo, o João Carlos Filho, a Eliana Marinho, o Regi Conceição, deve ser a Regi, né? Regi Conceição, o Ed Santana lá da Bahia, está sempre com a gente, Deus abençoe, viu, Ed? A Terezinha Galhardo, a Valdenice Gomes, o Edson Pereira, escreveu parabéns pelo trabalho, que Deus continue abençoando, amém, amado, amém, obrigado, viu, querido? A Alessandra Montezinho, todo mundo que está aí com a gente, 670 pessoas foram alcançadas nesta manhã de terça-feira, e que Deus possa te abençoar poderosamente. Se você puder compartilhar isso com seus amigos, né, para que essa palavra de Deus possa chegar em outros lares, em outras famílias também. Obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. Até terça-feira que vem, com mais uma mensagem ao vivo aqui para o seu coração.